Olá, meus amigos, nós somos da Escola de Santidade e Justiça. Deus não mente, eu tenho mais uma palavra de Deus para falar com vocês. Meus irmãos, tá muito interessante esse canal, tem muitas pessoas inteligentes, muitas pessoas abrindo a cabeça para entender novas questões religiosas e filosóficas, que até então o povo que estava sendo doutrinado por esse veneno chamado cristianismo, o cristianismo ele é um veneno quando você não sabe lidar com ele. Paracelso nos ensinou que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então a gente tem que saber dosar o cristianismo no nosso coração. Por exemplo, eu acredito no Cristo e eu acredito no Deus da Bíblia. Mas por que eu não sou crente? Por que eu não sou católico? Hein? Por que eu não sou espírita? É ou não é? Não é isso que você está pensando? Na sua cabeça isso não faz sentido. Porque você não consegue conceber uma ideia de ser um ser livre. Um indivíduo que se preocupa única e exclusivamente em servir a Deus e não aos homens. Um indivíduo que se preocupa em ter o cuidado de entender o que o Deus da Bíblia ensina e não aos homens. Então as pessoas não conseguem interpretar por que o irmão ele não frequenta nenhuma religião. Porque eu não tenho religião, justamente porque a religião, na minha concepção, é uma coisa que não me agrada. Mas eu respeito a opinião de todos vocês. Isso que é mais legal, né? Não é bonitinho isso, gente? Eu dizer que respeito vocês? Eu acho lindo. Eu acho muito bonitinho isso, dizer que respeito vocês. Sabe por quê? Porque vocês não fazem isso comigo. Vocês não respeitam a opinião de quem quer ser livre. Vocês não respeitam a opinião de quem quer ser maçom. Vocês não respeitam a opinião de quem pensa diferente de vocês. E essa é a maior prova de que vocês estão sendo escravizados por sua própria ignorância. A ignorância, ela gera o ódio, porque o ódio ele é desenvolvido quando você não consegue compreender alguma coisa. Então você vai ficando com raiva. Por que esse cara é assim? Por que ele faz isso? Por que ele faz aquilo? Então esse sentimento de raiva causado pela ignorância, ele faz com que você desenvolva ódio. E o ódio, ele causa câncer. E nesse momento, eu materializo todo o ódio que você tem em câncer na tua vida e na vida da tua família. Para você aprender a não ter ódio. Porque o indivíduo que tem ódio no coração, ele é um indivíduo que ele vai pagar pelas suas próprias escolhas. Então, meus irmãos, nós aqui do canal respeitamos a opinião de todos vocês e respeitamos isso de maneira verdadeira. Então, na maçonaria, até agora onde eu estou entendendo, pelas conversas que eu tenho tido com o mestre, enfim, com as pessoas que lá frequentam, são pessoas com diferentes crenças. Tem evangélico, tem católico, tem espírita, tem umbandista, tem tudo lá. Até gente luciferiana. E nós nos congregamos, conversamos, por quê? Não é porque eu acredito que eu estando ali eu vou ser salvo. Não é porque eu acredito que eu preciso daquelas pessoas para me salvar. Não. Eu estou ali para participar de uma experiência pessoal. Olha o ponto que eu falei, ó, experiência pessoal. Ah, você é maçom, é? Aí as pessoas olham você como se você fosse alguém muito importante, né? Só que eu sou importante sendo maçom ou não. E eu não sou importante porque eu tenho dinheiro ou porque eu tenho um cargo importante. Não, eu sou importante porque eu faço a vontade de Deus e eu tenho autoridade espiritual. É por isso que eu sou importante. Entendemos isso? É assim que você tem que se enxergar. Então a gente não tem que ficar indo para religião A, B, C, D, indo atrás de um salvador, meu amigo. Isso não existe. Então quando eu vou para a maçonaria, quando eu participo das reuniões, que eu ainda nem me iniciei fisicamente, né, gente? Porque as coisas que acontecem comigo, eu tenho certeza que quando começar a acontecer lá na maçonaria, as pessoas vão ficar assustadas. Por quê? Porque eu tenho uma iniciação espiritual verdadeira, genuína, que não foi adquirida em livros, foi adquirida através da santidade, da verdade e da justiça. Através da compreensão dessas valências da personalidade, né? Desses aspectos da personalidade divina que foram entranhados em mim. Eu fiz estágios nesses pontos. Estagiei em justiça, estagiei em verdade, estagiei em santidade. Ou seja, eu vivi um certo tempo da minha vida levando isso muito a sério. Então isso se tornou parte de mim, como se tornará parte de você se você também quiser andar em verdade, santidade e justiça. Então, irmãos, é isso que eu tinha para falar para vocês. Vocês têm que... Algumas pessoas estão perguntando para mim assim, irmão, eu gostaria que você me indicasse alguns livros. Meu amigo, só na semana passada eu gastei R$600 numa livraria aqui, que eu não vou dizer o nome. Foi na Saraiva, eu posso falar o nome, não tem problema nenhum. Então eu sempre gasto muito dinheiro com livros, mas não precisa gastar dinheiro com livros. Hoje em dia, se vocês assinarem o Scribd,
Vocês conseguem baixar vários livros em PDF, muitos livros em PDF vocês conseguem acessar gratuitamente pela internet, baixando, colocando no computador, no tablet, estudando. Então assim, a gente tem que viver a vida, o dia tem 24 horas. Então a gente tem várias horas ao longo do dia em que nós podemos tirar pelo menos uma horinha para estudar alguma coisa que edifique a nossa mente, para que a gente possa botar a cabeça no travesseiro e dormir com aquela seguinte sensação: hoje eu estudei sobre isso e hoje eu sou uma pessoa mais inteligente do que eu era ontem. Quando você for progredindo nesse aspecto, nesse pensamento, você vai começar a entender que quanto mais tempo você tiver, mais você vai estudar. Sabe por quê? Porque você vai sendo cada vez mais inteligente a cada segundo. E ser inteligente não significa estudar. Ser inteligente significa você compreender, captar a mensagem e colocar aquela mensagem em prática na sua vida para que você possa morder o fruto desse conhecimento, sentir o fruto desse conhecimento na sua vida. Porque não adianta nada você estudar se você não tem poder sobrenatural na sua vida. Se você não sabe dominar a energia sutil, se você não sabe dominar a energia espiritual, se você não sabe o que é um ar... Gente, se vocês não sentem influência do Sol e da Lua sobre vocês, se vocês não sentem influência dos planetas agindo na vida de vocês, tem alguma coisa errada com a tua fé. Talvez a sua fé seja uma fé mentirosa, uma fé hipócrita, porque assim, a fé verdadeira, a santidade, o contato com o divino, ele me libertou do cristianismo justamente através desse contato com a cosmologia, através do entendimento de que os planetas, eles têm uma influência sobre a nossa vida, porque antes que existisse a Terra, meu amigo, já existiu o quê? Os planetas, o espaço sideral. Então tudo veio de uma partícula única. Que partícula foi essa que desencadeou a formação da Terra? Então nós temos que estudar de onde vem essa partícula, que partícula é essa, e na minha concepção essa partícula se chama Deus. É uma partícula poderosa, uma partícula que existe e que criou todas as coisas e não foi em vão. Cada coisa tem o seu porquê, e na Bíblia fala sobre a astrologia, na Bíblia fala sobre as estrelas, na Bíblia fala sobre a constelação de Órion, enfim. Inclusive na Bíblia fala sobre Azazel, né? Se você estudar lá o capítulo, se não me engano é versículo 8 de Levítico, versículos 8, 9 e 10 de Levítico, tem uma história que fala que Arão ia apresentar um bode no deserto, mas um bode ia ter que ser oferecido ao Senhor e o outro bode ia ser oferecido a Azazel. Então, quem foi Azazel? Quem foi Arão? São perguntas que você vai ter que estudar na Bíblia e vai ter que interpretar de acordo com a tua fé, de acordo com o teu conhecimento. Agora, meus irmãos, eu não posso ficar aqui citando livros para vocês se vocês não entendem o que a Bíblia ensina. A Bíblia manda você transformar a sua mente. A Bíblia é um livro poderoso, é um livro alquímico que tem o poder de transformar a pedra bruta da sua mente num tesouro valioso que é o ouro. A palavra de Deus ensina no livro de Provérbios que a sabedoria vale mais que o ouro que a prata. Então, se você levar a sério a santidade, a verdade e a justiça e praticar a verdade, a santidade e a justiça na sua vida, você vai entender que a Bíblia é um livro que, apesar de ser tão baratinho, ele tem um valor inestimável que vai certamente levar a sua vida para um patamar infinitamente superior a de qualquer pessoa que esteja ao seu redor. Tanto do ponto de vista intelectual, como do ponto de vista físico, como do ponto de vista emocional, como do ponto de vista espiritual, como do ponto de vista mental, psíquico, digamos assim. Então, se vocês não sabem os astros, se vocês não entendem a Lua, se vocês não sabem o que é uma energia gravitacional, se vocês não sabem qual é a influência que o Sol exerce sobre os planetas e sobre os seres humanos, se vocês não entendem o que é um campo gravitacional, se vocês não entendem o que é um átomo, o que é um campo elétrico, o que é um campo eletromagnético, como é que vocês vão entender o racional da fé se vocês não estudam essas coisas? Então isso é física, isso é química. Isso é básico, geometria, formas, entendeu? Por exemplo, estudar óptica em física, entender o espelho. Ah, irmão, por que eu vou estudar espelho? O que tem a ver a física com a fé? Ué, meu amigo, você é um espelho, a palavra de Deus nos ensina isso. Nós temos que entender que nós estamos diante de Deus como um espelho. Ou seja, existe um enigma por trás disso. Não é só, a palavra de Deus diz que eu estou em espelho com o Senhor, amém, glória a Deus, acabou. Não, meu amigo, vai estudar a profundidade da ciência. Então, aqui no canal, gente, realmente, eu fico vendo os comentários de uns evangélicos aqui e eu vou dizer uma coisa pra vocês, vocês têm razão, gente. Eu tô pregando errado. Por que eu tô pregando errado? Porque a minha fé não é compatível com a sua fé. Então, o que eu aconselho você? Eu aconselho você a sair do canal. Por quê? Porque eu sou um herege,
Para você eu sou um maluco. E isso tá certo. A sua fé te fez acreditar as coisas desse jeito. E eu não vou ficar discutindo com vocês, sabe por quê? Porque vocês estão certos. Aqui o evangélico tem sempre razão, gente. Hoje eu estava pregando a Bíblia aqui para uma pessoa no meu trabalho e chegou uma evangélica e começou a falar assim: não, que você está ensinando errado. Eu falei para ela: não, desculpa, me ensina o certo, por favor. Aí ela: não, o certo é assim, 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 assim. Eu falei: ah, é? Caramba, é verdade, eu não tinha enxergado por esse ponto. Agora você tocou meu coração. Ela: é mesmo? Eu falei: sim, você tocou meu coração, porque eu não tinha interpretado assim. Mas por que você interpretou assim? Eu falei pra ela: porque a luz do Espírito Santo mora em você e eu tô cheio de pecado, então por isso que eu não consigo enxergar. Você me perdoa? Ela: não, eu desculpo sim. Se você quiser ir na minha igreja, tudo balela minha, tudo mentira minha, tudo história minha. Por quê? Porque eu não é pra discutir com as pessoas no dia a dia. No dia a dia, o crente tem sempre a razão. Sabe aquela história do cliente? O cliente tem sempre a razão? Aqui no canal e na minha vida, o crente tem sempre razão. Ah, você é burro? Sim, irmão, sou burro. Ah, você é herege? Sim, eu sou herege. Ah, você é maluco? Sim, eu sou maluco. Ah, o que você prega, como disse aquela tal de Vânia, você prega um monte de merda. Sim, irmã, me desculpa, eu prego um monte de merda, me desculpa. Você é inteligente. Aqui quem manda são os santos. Por isso, santos de Deus, eu quero que vocês entendam o seguinte: essas pessoas que se rebelarem contra vocês, digam que elas têm sempre a razão. É um acordo que eu estou fazendo com os santos do canal, santos e santas. Nunca discutir com um religioso. Nunca. Sempre que ele falar para você que você está errado, você concorda com ele e diz que você está em pecado. Irmão, ô rapaz, você não tá entendendo não, varão. Varão, o mistério não é isso aí não. Ai, meu Deus do céu, não é não? Então me explica como. Ó, o mistério é assim, assim, assim. Ah, o mistério é assim, cara. Poxa, me desculpa, cara. Deixa eu revelar uma coisa pra você. É porque eu tô traindo minha esposa. Acho que é por isso que eu não tô conseguindo enxergar a Bíblia. Ih, varão, certamente é isso, varão. Mas eu vou entrar em oração por você, amém? Glória a Deus, aleluia, varão. Vai, varão, vai, não peque mais. Amém, pastor, amém, amém. Pronto, deixa o cara sair. O cara achou que te evangelizou. Você foi visto como um cara gente boa. Mas na verdade você foi apenas inteligente emocionalmente de não querer discutir com uma pessoa cega que não consegue enxergar a verdade. Entendemos isso, gente? E essas pessoas não enxergam a verdade não é porque elas querem, não. É porque a vida delas é tão devassa. É uma vida com tanta ignorância, tanta preguiça, tanta burrice, que Deus cegou o entendimento deles. Como disse lá em 2 Coríntios, Deus cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz do Evangelho não resplandeça sobre eles. Por isso, esses indivíduos são incrédulos e por isso nós temos que fingir que aceitamos a opinião dele. Entendeu, gente? Então, gente, religioso aqui no canal, um abraço para vocês, gente. Vocês têm razão. Eu sou uma bosta, eu sou um lixo, eu sou herege, tá bom? Papai do céu abençoe vocês. Que papaizinho do céu abençoe vocês. E em relação aos santos de Deus, eu digo uma coisa: trabalhem o lado emocional de vocês, sejam complacentes, estudem o que é resiliência, estudem o que é uma complacência, estude esses aspectos físicos para que vocês possam também aprender a flexibilizar uma coisa que ninguém aprendeu na escola: flexibilizar a mente. Ser complacente são valências, são aspectos físicos que podem ser aplicados no seu lado mental, mas tem que ter muito trabalho em cima disso, e isso é alquimia, isso é trabalho, isso dá trabalho, isso requer esforço. E, como nós sabemos, grande parte das pessoas estão interessadas apenas em serem indivíduos que só querem falar em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. Isso aqui vai acontecer em nome de Jesus. Ah não, eu não trabalho não, mas amanhã vai aparecer um trabalho melhor em nome de Jesus. Ah não, porque eu me machuquei hoje e foi o diabo. Então as pessoas cegas pensam assim. Nós, os santos, inteligentes, superiores em força, fé e poder, pensamos de uma maneira superior. Entendemos isso? Um abraço aos santos, fiquem na paz. Teve um irmão que pediu aqui para fazer um estudo sobre Cabala. Irmão, estuda a Bíblia primeiro. O que eu posso fazer para você é mostrar para você o meu entendimento profano, aos olhos da maçonaria, da Cabala. Porque a Cabala, para mim, ela me ajudou bastante a entender os 72 nomes de Deus de uma perspectiva diferenciada. Então, quando a gente estuda do ponto de vista profano, a gente pega a Bíblia e começa a pedir ao Espírito de Deus para nos guiar pela verdade. Ele começa a mostrar para a gente que aquela árvore da vida, ela tem aspectos fundamentais que nós temos que trabalhar, mas saber que nós temos que trabalhar em cada item daquele ali de maneira diferenciada e ao mesmo tempo aprender a ser persistente no caminho.
Não adianta você querer sabedoria se você busca sabedoria hoje e amanhã você volta para a vida profana. Então, se você levar o lado espiritual a sério, vocês vão entender muito profundamente o que a árvore da vida tem a ensinar. E claro que eu não vou dizer nada do que a gente vai aprender na maçonaria. Por quê? Porque quando você entra, você tem segredos que você não pode contar aqui fora. Mas uma coisa eu não posso abrir mão. Eu não posso abrir mão de querer melhorar a humanidade, trazendo palavras que busquem o lado espiritual, entendeu? Então é isso.